Eu vou chamar primeiro o pastor Judson e o pastor Scott, porque daí ele apresenta, tá bom? Pode vir, pastor Judson, você vai apresentá-lo, aí apresenta a esposa, e depois, na hora da mensagem, você já pode chamar a Maria Isabel para traduzir, fique tranquilo. Só apresentar, tá bom? Sua amiga, Deus abençoe, pode apresentá-lo, fala quem ele é, tal, e depois chamar a Maria Isabel. Este é o Dr. Scott Phillips. Ele é... Por que doutor? Ele tem doutorado em Novo e Antigo Testamento. E ele foi professor na Liberty University por vários anos e outras instituições. E ele é um pastor que tem profundidade, conteúdo bíblico, mas sobremaneira, mais do que o conteúdo em si, é como ele aplica as Escrituras no dia a dia. Então, você vai perceber, ao ouvi-lo nessa noite, que as suas palavras são nítidas, são claras, são pontuais, e isso toca a vida dos corações das pessoas presentes. I don't know where he's going. Foi pegar uma água. E este é o pastor Scott. Quando eu e minha esposa estávamos nos Estados Unidos, passamos um ano lá, e ele efetivamente foi o meu pastor por um ano. Nós participávamos de um grupo pequeno, ao qual ele era o líder, na verdade, escola dominical, um grupo grande, mas é um grupo pequeno, né? E nós nos tornamos grandes amigos, ele e a sua esposa, Cindy, e são pessoas valiosíssimas. E quando eu pensei de uma igreja tão valiosa quanto o meu amigo, eu pensei na igreja Batista de Vila São José. Então, eu tenho um apreço muito grande por vocês. E este é o pastor Scott. Eu chamo ele de Scott, porque ele é meu amigo. Eu introduzo ele como doutor, porque ele tem esse mérito. Ele é pastor, mas ele é meu amigo. E hoje ele veio para ser o seu amigo também. Amém. Pode orar por ele. He's asking me to pray. Pai querido, nós te amamos profundamente, esteja com a mensagem desta noite e que possa ser tocante ao coração de cada pessoa que está aqui presente. Pai, nós te amamos profundamente, mas nós queremos amar como Jesus amou, que entregou a sua própria vida. E que, ao estarmos atentos à tua palavra, que possa não só intrigar o nosso intelecto, mas que possa nos causar uma abundância interior. E que isso transforme a nossa segunda-feira, a nossa terça-feira e assim em diante. E que a tua palavra, que é uma espada de dois gumes, possa cortar-nos e nos preparar para que possamos ser aquilo que tu nos chamastes para ser e te servir de forma audaciosa até que ele venha, como cantamos mais cedo. Então, Pai, seja com o pastor Scott, abençoe ele e a sua esposa Cindy. E em nome de Jesus eu oro. Amém. Isabel? I had no idea what he said about me. Eu não faço ideia do que ele falou sobre mim para vocês. Hopefully he didn't build me up too much. Espero que ele não tenha me crescido muito, me exibido muito para vocês. But I appreciate Judd. Eu amo o Judson. He is a good friend. Ele é um bom amigo, um grande amigo. Well, I am just thrilled to be here with you all tonight. É um prazer estar aqui com vocês hoje à noite. I enjoyed the singing. Eu vi a alegria de vocês cantando. There's something about, doesn't matter what language we speak, Não importa a língua que a gente fale, but when we worship God, there's that common ground that we share. mas quando nós adoramos a Deus, a gente compartilha uma coisa em comum. And it helped to have Judd in my ear interpreting all the songs for me. E me ajudou muito ter o Judson aqui no meu ouvido, interpretando todas as canções para mim. So I enjoyed it very much. Thank you for allowing me to be here. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui.
And I couldn't be where I'm at today without my lovely wife being with me. That is Cindy. Aquela é a Cindy, a minha esposa adorável e linda. And you may hear a little bit more about her in the message. All good things, though, of course. E ao longo da mensagem, talvez você escute um pouquinho mais sobre ela, mas todas as coisas que eu vou falar são boas. All right. Hey, I don't know what Judd prayed, but I want to pray before we get started here. Eu não sei pelo que o Judson orou, mas eu quero orar novamente para a gente começar. Let's pray. Father, thank you. Pai, obrigado. I love you, and I'm looking forward to sharing your word tonight. Eu te amo e eu estou muito animado por poder compartilhar a sua palavra hoje. I ask that your Holy Spirit will be our teacher this evening. Eu peço para que o Santo Espírito seja o nosso mestre hoje. And I pray, Father, that your word will produce the results that you want it to. E eu oro, Pai, para que a tua palavra produza os resultados que você quer. I pray this in Jesus' name. Eu oro em Amen. nome de Jesus. Amém. I love learning theology. Eu amo estudar teologia. But sometimes when I hear people talking about theology, Mas às vezes, quando eu escuto as pessoas falarem sobre teologia, they're talking like way over my head about things. eles estão falando de coisas muito, muito acima do que eu sei. I believe it's important to bring theology down to where everybody can understand it. E eu acho que é importante a gente trazer a teologia para um nível em que todos possam entender. So tonight, there is a particular word I wanted to discuss with you. Então, hoje à noite, eu quero compartilhar uma palavra específica com vocês. That word is justification. Essa palavra é justificação. Have you heard of that word before? Vocês já ouviram essa palavra antes? Yeah. Yes. I love this, the truth behind this particular word. Eu amo a verdade que está por trás dessa palavra em específico. The one big item that I want you to get from tonight's message. E o que eu quero que você entenda, acima de tudo, na mensagem dessa noite, I want you to walk away from here tonight that if you have trusted in Jesus Christ as your Savior, eu quero que você saia daqui essa noite confiando que Jesus Cristo é seu Salvador. this truth of justification applies to you. E essa verdade sobre a justificação se aplica sobre você. And the big idea is this. E a grande ideia que eu quero passar é: I want you to know you are completely forgiven and fully pleasing to God. eu quero que você saiba que você é completamente perdoado e agradável ao Senhor. That's what justification ultimately means. Em última instância, é isso que a palavra justificação significa. So let's talk for just a minute about what we were like before salvation. Vamos conversar um pouquinho sobre como nós éramos antes da salvação. Before salvation, the Bible describes us as being sinners. Antes da salvação, a Bíblia nos descreve como pecadores. Romans 3:23, all have sinned and come short of the glory of God. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isaiah 64:6 says this, Isaías 64:6 diz that all of my righteousness is like dirty rags. que todas as minhas justiças são como trapo de imundícia. There's nothing good enough that I could do to ever earn my way into heaven. Não tem nada bom o bastante que eu possa fazer para ganhar ou merecer o meu caminho até o céu. We were also unable to keep God's law. E a gente também não é capaz de manter, ou obedecer, guardar a lei do Senhor. In fact, Galatians tells us Na verdade, Gálatas nos diz that the law was our teacher to show us that we could never do enough good things to earn our way into heaven. que a lei foi o nosso professor que nos mostrou que nós nunca poderíamos fazer nada que nos levasse até o céu. And if those two things weren't bad enough, the last one is even worse. E se essas duas coisas não fossem ruins o suficiente, tem uma coisa pior. The Bible says that before salvation, we were condemned. A Bíblia nos diz que antes da salvação nós éramos condenados. And that condemnation, of course, is separation from God forever and ever. E essa condenação significa que nós estávamos separados de Deus por toda a eternidade. But that's not the end of the story. Mas esse não é o final da história. After salvation, after we have trusted in Jesus Christ as our Savior, this is what God says we are now. Depois da salvação, a partir do momento que nós confiamos em Jesus como nosso Salvador, essa é a palavra final.
The Bible says that we are justified freely by His grace. A Bíblia diz que nós somos justificados de graça pela sua graça. That we, Romans 8:1, we are not condemned. Ela diz em Romanos 8:1 que nós não somos mais condenados. There is therefore now no condemnation to those in Christ Jesus. O texto diz que a partir de agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. I love that truth because we are, who have trusted in Christ, have a secure home in heaven waiting for us. Eu amo essa passagem porque nós que somos crentes em Cristo Jesus temos essa segurança do nosso caminho até o céu. And then the third truth I want to A, terce- stress to you about salvation. a terceira verdade que eu quero compartilhar sobre salvação, God calls us saints. Deus nos chama de santos. Now, you do not have to die and 300 or 400 years later have the church declare you as a saint. Você não tem que morrer e 3.000 anos depois uma igreja te declarar como santo. In fact, if you could think about the worst church in the New Testament that Paul wrote to try to correct all of their problems. Na verdade, se você pensar na pior igreja a quem Paulo escreveu no Novo Testamento, What church would that be? Somebody tell me. What church would that qual seria essa igreja? Vocês sabem? Alguém pode me be? dizer? Shout it out if you know it. Corinth, I heard it. Yep, Corinth, exactly. Coríntios. Yeah, Corinth had so many problems going on in their church that Paul had to write 2 letters to them. A igreja de Corinto tinha tantos problemas que Paulo teve que escrever 2 cartas para eles. But at the very beginning of 1 Corinthians, you know what he calls them? Mas bem no começo de 1 Coríntios, você sabe do que Paulo chama? He calls them saints Ele o chama de santos. because he wants to remind them that when you have the Holy Spirit of God living in you, your life is different now. Porque ele quer lembrá-los que a partir do momento que você tem o Santo Espírito na sua vida, ela é diferente. So we're not to just see ourselves as simply sinners, Então nós não somos mais simplesmente pecadores, we're to see ourselves as saints. nós temos que nos ver porque nós somos santos. And when we can see that difference about ourselves, E quando a gente nota essa diferença em nós, it's going to motivate us to act like a child of God, to act like a saint. e isso nos motiva a viver como um filho de Deus, como um santo. And so here's the definition that I want to share with you about justification. Eu quero- Justification means to declare righteous. Eu quero compartilhar a definição de justificação com vocês, que significa declarar justo. It answers the question, how can a sinful human being be righteous before a holy God? E isso responde à pergunta: como um ser humano pecador pode ser considerado justo diante de Deus? It's more than just simply being not guilty. É mais do que simplesmente não ser culpado. Okay? In fact, here's the definition, a bigger one, other than the one we just gave you. Eu quero te dar uma definição maior, mais detalhada da que eu dei agora há pouco. In justification, God does not simply clear a person of all charges. Na justificação, Deus não simplesmente absolve uma pessoa de todas as acusações. He declares the sinner to be positively righteous. Ele declara o pecador como justo. It is God's legal declaration that, É a declaração legal de Deus de que, on the basis of the perfect life and death of Jesus Christ, com base na vida perfeita e na morte de Cristo, received by faith, recebidas pela fé, a sinner is as righteous as God's own beloved Son. um pecador é tão justo quanto o próprio Filho amado de Deus. And I don't know about you, but that truth amazes me beyond belief. Essa verdade me deixa maravilhado além do que eu posso imaginar, além do que eu consigo acreditar. Do you know remember what God said to his son after he got baptized? Você lembra o que Deus disse para o filho dele após o batismo? What did he say? O que ele disse? He said, "This is my beloved son in whom I am well pleased." Ele disse: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. So here's the thing. Because I am now declared positively righteous like Christ, Porque agora eu sou declarado justo como Cristo. when God sees you, sir, Quando Deus vê você, if you have trusted in Jesus Christ as your Savior,
He sees you as he sees his only begotten son. Se você crê em Jesus como seu Salvador, ele vê você como ele vê o Filho amado dele. That's why you can become positively righteous. É por isso que você pode ser justo como Jesus Cristo. In fact, Na when verdade. at the moment of salvation, God took off my dirty rags of unrighteousness. Na verdade, no momento da salvação, Deus tirou o meu trapo de imundícia, a minha sujeira. And instead, clothed me in the righteousness of Christ. E no lugar disso, colocou as roupas de justiça de Jesus. So that now, when God looks at Scott, Então, quando Deus olha para o Scott, he doesn't see my dirty rags of unrighteousness. ele não vê a minha roupa suja, as minhas manchas de injustiça. Because I'm his child. Porque eu sou filho dele. I'm part of his family. Eu sou parte da família dele. I am a joint heir with Jesus Christ. And he sees me the same way he sees his own son because I'm wearing his righteousness. Eu sou co-herdeiro com Jesus Cristo e ele me vê como seu filho também, porque eu estou vestido de justiça. That is why Paul can call the Corinthians saints, É por isso que Paulo pode chamar os coríntios de santos. even though they still had a lot of problems they had to deal with. Mesmo que eles tivessem muitos problemas com os quais eles tinham que lidar. And when you can see yourself as a saint, E quando você vê a si mesmo como um santo, it's going to make a huge difference in your life as a believer. isso faz uma diferença gigantesca na sua vida como crente. When I copied my notes, I made it on this bigger paper here. Quando eu imprimia meu esboço, eu imprimi num papel muito grande, um A3. I'm not used to that, okay? I just Não wanted estou you to know. acostumado com isso. So, here's the thing. Just because I'm clothed in Christ's righteousness Só porque eu estou vestido com roupas de justiça, doesn't mean that I can just sit down somewhere and not do anything the rest of my life. não significa que eu posso só sentar e ficar sem fazer nada o resto da minha vida. Because even though I am positively righteous like Christ, Porque mesmo que eu seja completamente justo como Cristo, I still have to be obedient to what God asked me to do. eu ainda preciso ser obediente ao que Deus me manda fazer. But I'm not being obedient because I have to earn God's favor. Mas eu não sou obediente porque eu tenho que merecer a graça, o favor de Deus. I'm already favored by God Eu já sou agraciado por Deus, because I have Christ's righteousness on me. porque eu tenho a justiça de Cristo em mim. So, you know, Paul in the book of Romans Paulo, no livro de Romanos, makes a great case at the beginning of the book no começo do livro, ele diz to make sure people understood that they were sinners and could not save themselves. Ele faz um grande esforço no começo do livro para mostrar para as pessoas que elas eram pecadoras e não podiam salvar a si mesmas. And he makes the statement, where sin abounded, grace did much more abound. E ele faz uma declaração onde o pecado abundou, superabundou a graça. So Paul already hears potential objections to that statement. E Paulo, ele provavelmente ouviu objeções sobre essa declaração. The one objection that I want to deal with is this. Eu quero compartilhar uma objeção. Well, if God's grace is going to abound more and more when I sin, Se Deus abundou mais que o pecado, se a graça de Deus abundou I'm mais just que o going to keep pecado, on sinning so God's grace will keep on being poured out on me. então eu vou continuar pecando para que a graça de Deus continue sendo derramada sobre mim. But then Paul says this in Romans chapter 6. Mas aí em Romanos 6, Paulo diz, He says, I love the old English. It says, God forbid. e ele diz que Deus proíbe, forbid, Yes. proíbe. In other words, I don't know what a difference. Okay. In other words, don't even think like that. That's what he's saying, Em outras basically. palavras, nem pense nisso. Don't even think like that. Não pense assim. Because those of us who died to sin should not live in it any longer. Porque aqueles que morreram para o pecado não devem viver nele, não devem mais viver nele. And so that's why we are encouraged to live our lives in obedience to God. E é por isso que nós somos encorajados a viver as nossas vidas em obediência a Deus.
So Paul addressed that issue and he says, no, we don't just sit back because we're saved and we're going to just make our way into heaven. Então Paulo orienta, não, a gente não vai viver assim e sentar esperando a nossa chegada ao céu. Nor do I have to do a lot of good works to earn God's favor. E por outro lado, eu também não preciso fazer boas obras para ganhar o favor e a graça de Deus. But the third thing is an important one to remember. Mas eu quero te lembrar de uma terceira coisa. I serve God because of two things. Eu sirvo a Deus por duas coisas. Because I love him Porque eu o amo and because I'm thankful for what he did for me. e porque eu sou grato ao que ele me fez. You see, my wife knows the difference between when I do something for her because I love her or because I have to do it. A minha esposa, por exemplo, ela sabe quando eu faço algo porque eu a amo e porque eu faço quando eu tenho que fazer. Don't you ladies recognize the difference if your husband's doing stuff? Irmãs, I see you vocês não guys reconhecem hitting isso nos each other maridos de over there. vocês? Okay. Yeah, women recognize when their husbands are doing something for them because they have to or because they love them. As mulheres reconhecem quando os maridos fazem porque tem que fazer It's a ou porque big eles difference. amam. Existe uma diferença muito grande. And so I serve God not because necessarily that I have to. Então eu sirvo a Deus não necessariamente porque eu tenho que, I serve God because I get to. eu sirvo a Deus porque eu preciso, Because I love him. porque eu Because amo, I'm thankful for all he's done for me. porque eu sou grato por tudo que ele me fez. And so when I see myself as a saint, as somebody who's now part of the family of God, I'm righteous in his eyes. Então quando eu me vejo como um santo, parte da família de Deus, eu sou justo diante dos olhos dele, Because of what Christ did for me, por causa do que Cristo fez por mim. that changes a whole lot for me. Isso muda tudo. I used to be somebody who would try to do things to please other people. Eu era uma pessoa que costumava fazer as coisas para agradar outras. And I don't know about you, but that's a tough thing to do because you never know when the standards are going to change. E isso é uma coisa muito difícil, porque você nunca sabe quando os padrões ou o que alguém espera vai mudar. But when I choose to love God because I want to, because I love him, that makes a whole lot of difference for me. Mas quando eu faço isso porque eu amo a Deus, isso muda tudo. Because God sees me now as he sees his only begotten righteous son. Porque Deus me vê agora como Ele vê o seu Filho amado e justo Jesus. Are you overwhelmed with the love of God for you? Você está sobrecarregado, imerso no amor de Deus por você? I love the interpreter. I just think that's... Are you doing this hand signals too or anything like that? Eu gosto que ela está fazendo sinais com a mão também. All right. You're doing a better job than I would. Okay. So, here's the thing. God does not punish his children. Deus não pune os seus filhos. Punishment is reserved for those who are not believers. A punição está reservada para aqueles que não são crentes. Condemnation is reserved for those who are not believers. A condenação está reservada para aqueles que não são crentes. If you have trusted in Jesus Christ as your Savior, you're not condemned. Saiba que se você tem Jesus como seu Salvador, você não está condenado. Now, because we are his children, Porque nós somos filhos dele, he does discipline us. ele nos disciplina. Okay? But here's what he doesn't do. He doesn't attack me and say, "Oh, Scott Phillips, you're a terrible person. Mas olha o que ele não faz. Ele não me ataca e me diz, olha, você é uma pessoa terrível. You call yourself a Christian and you did that? Você se diz cristão e fez isso? You're a lousy husband, a lousy father." Você não é um bom pai, você não é um bom marido. God does not speak to me that way. Deus não fala comigo desse jeito. That's the devil who attacks me as a person. É assim que o diabo me ataca como pessoa. When God confronts me about my sin, Quando Deus me confronta sobre o meu pecado, he says to me, "Scott, ele me diz, what you did was wrong. o que você fez foi errado. What you thought
was wrong. O que você pensou foi errado. He gets very specific with that. He never attacks my person Ele nunca me ataca como pessoa, ele é muito específico em suas correções. because I'm his child. Porque eu sou filho dele. And so therefore, but he wants me to know the specifics of what I did to sin against him. Então, ele me diz especificamente o que eu fiz para pecar contra ele. And so that's how we know the difference between the Holy Spirit speaking to us and whether Satan is speaking to us. E é assim que a gente percebe a diferença do Espírito Santo falando com a gente ou quando é o diabo nos tentando. If you're hearing a voice in your head that says you're worthless, Se você ouve uma voz na sua cabeça dizendo que você não é digno, you're a terrible Christian, você é um péssimo cristão. why bother going to church? Por que ir para a igreja vale a pena? Por que me importar com isso? Those are not words that the Holy Spirit speaks to you. Essas não são palavras que o Espírito Santo te diz. God will speak to us about the specifics of what we're doing, not about or against our person. Deus fala conosco especificamente sobre o que nós fizemos de errado e não sobre a pessoa que somos. I, as well as everybody else in this room who has trusted in Jesus Christ as their Savior, Eu, como todos aqui que aceitaram Jesus Cristo como Salvador, you are completely forgiven and fully pleasing. nós somos completamente perdoados e agradáveis ao Senhor. Don't keep beating yourself up for your past sins. Não fique se machucando pelos seus pecados do passado. Remind yourself that you are a child of God. Now, ask for forgiveness, yes, and thank God for His forgiveness, Peça perdão, claro, e graças a Deus pelo perdão dele, but don't beat yourself up over your sin. mas não fique remoendo sobre o seu pecado. God is always wanting to help you to correct the wrongs that you make Deus quer sempre te ajudar a corrigir os caminhos errados que você tomou and not to tear you down as a person. e não te menosprezar como pessoa. So, I want to challenge you when you leave here to begin thinking of yourselves as saints. Então eu quero te desafiar a sair daqui hoje pensando, eu sou santo. If you do, then you're going to walk out of here acting like who you are. Se você fizer isso, eu quero que você saia daqui agindo como tal. You're not simply just a sinner saved by grace, Você não é só um pecador salvo pela graça, although I'm very thankful for that truth, okay? mesmo que eu seja muito grato por essa verdade. You are a saint who sometimes sins. Você é um santo que às vezes peca. And therefore, when you see yourself as a saint, you're going to walk different, you're going to talk different, you're going to think different because you're going to see yourself as a saint, not simply as a sinner saved by grace. E, portanto, quando você se vê como santo, você vai andar diferente, falar diferente, pensar diferente. And I'll tell you how that's changed my life. E eu vou te contar como é que isso mudou a minha vida. I don't have to worry about whether or not my wife is pleased with me or she accepts everything that I do, because I know who I am in Christ. Eu não preciso me preocupar se a minha esposa está sempre feliz com quem eu sou ou se isso é suficiente para ela, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Even if she doesn't respond the way that I would like for her to respond, Mesmo que ela não corresponda do jeito que eu espero que ela corresponda, I know who I am in Christ, eu sei quem eu sou em Cristo. and I can then learn how to respond to her instead of reacting to her, E eu aprendo como responder a ela ao invés de reagir a ela. because I know whose I am. I know that I'm a child of God. Porque eu sei que eu sou filho de Deus. So I don't need to put myself down or think bad of myself. Eu não preciso me rebaixar nesse sentido. Romans 12 says that we need to think of not to think more highly of ourselves, but to think soberly, as God has given every man the measure of faith. Em Romanos 12, a Bíblia diz que nós não podemos pensar a mais do que somos, mas que nós temos que pensar sobriamente sobre isso.
If I had more time, I'd love to share with you Se eu tivesse mais tempo, eu gostaria de compartilhar com vocês more about how this truth, and as well as some others, have dramatically changed my life personally Eu queria compartilhar com vocês sobre como essa verdade mudou a minha vida, and how it's changed my relationship with como my wife. mudou o meu relacionamento com a minha esposa. I am thankful to God for the changes He's made in her life, Eu sou grato a Deus pelas mudanças que Ele fez na vida dela, but I'm also thankful for the changes God has made in my life. mas também grato pelo que Ele mudou em mim. And one of those was being able to see myself the way God sees me, E uma dessas mudanças foi ser capaz de me enxergar como Deus me vê, so that I could love her para que eu pudesse amá-la the way that Christ loves me, do jeito que Cristo me ama the way Christ wants me to love her. e do jeito que Cristo quer que eu a ame. So, when you leave here, remember the truth that you are completely forgiven and fully pleasing to God. Então, quando você for embora hoje, se lembre que você é completamente perdoado e agradável a Deus. You, as a Christian, are clothed in Christ's righteousness. Você, como cristão, está vestido com as vestes de justiça. Change the way you think about yourself like that, Mude o jeito que você se enxerga, pensa a respeito de você mesmo, and I guarantee you, your life will be a whole lot different. e eu te garanto que a sua vida vai ser completamente diferente. Let's pray. Father, thank you Deus, obrigado for this wonderful truth of justification. por essa verdade maravilhosa da justificação. Thank you for giving me your son's righteousness. Obrigado por me dar a justiça do teu filho. Father, help me to respond out of a heart of gratitude and love towards you. Me ajude, Deus, a corresponder de todo o coração e em gratidão a você. Father, thank you Obrigado, Pai, for your marvelous grace and love to me. por sua maravilhosa graça e amor por mim. I pray each person here will walk out of here Eu oro para que cada um aqui hoje seeing themselves saia daqui as a saint so that they will live their lives differently than when they walked in here tonight. conscientes de que são santos, para que eles possam viver a sua vida de maneira diferente. In Jesus' name, Em amen. nome de Jesus. Amém.